Olá, esperamos que todos bem nesse dia de hoje. Queremos fazer então o nosso evangelho no lar. Que possamos juntos então refletir sobre os ensinamentos do evangelho. Como todas as nossas tarefas da nossa casa espírita, iremos fazer a nossa prece inicial. Convido a todos, então, para juntos unirmos nossos pensamentos, rogando aos céus, a esses espíritos de luz, responsáveis pela tarefa do Evangelho, que estejam conosco, nos amparando, nos intuindo, para que possamos cada vez mais termos energias, esperanças em dias muito melhores. Que possamos principalmente sermos dignos de tanta proteção, de tanto amparo que recebemos diariamente. Que possamos neste momento vibrar pelo nosso lar. Lar, que nada mais é do que encontro de almas que muito necessitam estar juntas. Que possamos vibrar pela harmonia do nosso lar, através do Evangelho de Jesus. Que assim seja. O meu nome é Patrícia, e nesse dia de hoje, então, nós iremos conversar um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho, que tem o título Bem-aventurado os aflitos. Esse capítulo 5 é bem extenso do nosso Evangelho, mas hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre o item 22. O item 22 que tem o título Se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, esse item 22 inicia assim. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, porque efetivamente ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem ainda, nos caminhos do progresso, uma prova mais longa do que a um bom que receberá em recompensa do seu mérito o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Então, muitas vezes a gente ouve essa frase, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Precisamos cada vez mais, não apenas conhecer, mas principalmente vivenciar internamente os conhecimentos que adquirimos. Precisamos perceber que Deus, que é Pai de todos nós, sempre trabalha com a lei da justiça e do amor. E muitas vezes nós nos colocamos como aqueles filhos rebeldes que querem falar contra, que querem ir contra a lei de amor de Deus. Deus, historicamente, nós como humanidade, trabalhamos naquele Deus rancoroso, raivoso, que julga, que nos condena. E a doutrina dos Espíritos nos mostra um Deus amoroso, um Deus bondoso.
um Deus de justiça. Então, queridos amigos, quando há um desencarne de uma pessoa que nós conhecemos, que possamos não ser aqueles que julgam, que possamos ser aqueles que não fiquem avaliando este espírito. Porque nós não sabemos a história, o histórico desse espírito. Assim como nós também não sabemos o nosso histórico. Aqueles que muito erram, que são todos nós, somos todos nós. Aqueles que estão recomeçando os seus desafios, porque novas oportunidades nos são dadas diariamente. Que possamos aproveitá-las até o último instante que estivermos nessa vida material. Que possamos nos esforçarmos para diminuir o nosso egoísmo, diminuir o nosso orgulho, a nossa vaidade, nossa prepotência. Que Deus, esse Pai amoroso, nos dá essa oportunidade. Por isso essa frase, por isso que muitas pessoas falam isso. Porque enquanto estivermos encarnados nesse corpo material, porque ainda temos o que fazer, ainda temos que trabalhar. Nós não estamos aqui a passeio, nenhum de nós, nessa vida material, a passeio. Se estamos encarnados, é porque temos as nossas missões ainda a cumprir. E sim, mais adiante, nesse mesmo capítulo, vai nos dizer que aquele que já terminou a sua missão, irá sim desencarnar. Não tem por que ele estar aqui. Mais adiante, nesse capítulo, ele vai dizer: que direis de um prisioneiro que tivesse cumprido a sua pena e que se retivesse na prisão, enquanto que se desse a liberdade àquele que a ela não tinha direito? Sabeis, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo. E enquanto estiverdes sobre a terra, estareis em cativeiro. Então, sim, aquele que tem o seu desencarne, ele tem essa libertação espiritual. Que nós possamos compreender essa libertação, compreender a vida espiritual como a verdadeira vida. Que possamos compreender que estamos todos aqui de passagem. Todos somos passageiros temporários dessa vida material. O Evangelho não nos ensina que nós não devemos nos preocupar com a parte material. Não é isso que o Evangelho nos diz, em nenhum momento. Porque nós estamos encarnados, nós precisamos sim do material. Nós não somos espirituais por completo ainda. Enquanto estivermos encarnados, nós precisamos do material. Mas a força, a energia que nós damos, a importância, não deve ser superior ao lado espiritual. É disso que Jesus vem mostrar e nos falar diariamente. Sobre valorizarmos o lado espiritual. Então, muitas vezes, as pessoas mais idosas se colocam na posição
que não precisam fazer mais nada, que estão no final de suas vidas, que já atingiram os bens materiais, que já fizeram. E aí a gente lembra dessa frase do Evangelho: enquanto estivermos encarnados, estamos em missão. Temos sim o que fazer. Que possamos refletir quais são as nossas missões. Sempre lembrando que a nossa principal missão, em primeiro lugar, é conosco mesmo. É com a nossa felicidade interna, não a felicidade externa. Que a nossa missão é com a nossa família, é com os nossos amores, é com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos pais. Lembrando sempre que a nossa primeira missão é com a nossa família, com aqueles que lá estão conosco. Por isso a importância dessa tarefa do Evangelho no lar. Por isso a importância de praticarmos essa leitura semanalmente em nossos lares, convidando a todos que convivem conosco, convidando. E também respeitando, se não quiserem praticar esse momento conosco, que possamos respeitar as decisões de cada um. Porque, como a gente falou antes, nós não sabemos do nosso histórico como espíritos imortais que somos. Hoje estamos aqui conversando sobre os ensinamentos de Jesus, mas já não sabemos quanto nós fomos rebeldes, contrários, indiferentes, e hoje estamos aqui. Então, cada um tem o seu momento, a sua caminhada, a sua trajetória. Ao ler o Evangelho, nós podemos ler em sequência, ou abrirmos ele, lermos um pequeno item, não precisa ser muito longo, muito tempo. Ler o item e refletir sobre aqueles ensinamentos para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, aproximando o Evangelho de Jesus com a nossa realidade. Esse item 22 nos traz também a importância de nós não ficarmos julgando as pessoas. Este é bom, esse é ruim, sem julgamento. Que possamos, ao invés de ficar julgando os outros, apontando para os defeitos, que possamos olhar para dentro de nós, o que nós podemos modificar em nós, para termos mais harmonia nos ambientes que estamos convivendo. Que o nosso lar seja um local de harmonia, que seja um local de paz. Isso é muito importante, que possamos refletir sobre isso. Que neste momento do Evangelho no lar, a nossa casa seja um ponto de luz, de harmonia. Que quando estivermos fazendo as nossas orações, sempre iniciando o Evangelho com uma oração, como a gente faz aqui, terminando com outra oração, que possamos vibrar não apenas pelo nosso lar, mas também pelos lares vizinhos, pelos lares do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, pensando em todos os lares do nosso planeta Terra. Que possamos vibrar pelo nosso planeta azul, vibrar pela paz, vibrar pelo amor, sempre lembrando da importância destes momentos. Que, como eu disse lá no início, estamos
todos de passagem, que possamos ter essa passagem suave, tranquila, que fique na nossa memória estes bons momentos. E principalmente aqueles que têm crianças e jovens em seus lares, que seja feita essa sementinha, seja plantada nestes corações pequeninos, sementinha do verdadeiro homem de bem, que Jesus espera de todos nós. Queridos amigos, que possamos então refletir sobre esses ensinamentos que nos traz o Evangelho de Jesus. Convido a todos então para juntos fazermos a nossa oração de agradecimento deste momento do Evangelho. Agradecendo mais uma vez a oportunidade que estamos tendo de conhecer a doutrina de Jesus, doutrina de amor e de luz. Jesus, Mestre Nazareno, que neste momento possamos vibrar, não apenas pelo nosso lar, mas por todos os lares, por todas as famílias do nosso planeta azul. Sabemos que os desafios não são maiores do que estamos conseguindo neste instante. Que possamos estar sempre ligados com essas energias de paz, de amor, que reine o equilíbrio em nossos lares. Gratidão, gratidão por nos acolher diariamente, por perdoar as nossas pequenezes, ainda que trazemos em nossos corações. Luz e paz a todos. Que assim seja.